Pessoal, vou falar para vocês aqui um pouco a respeito de como está a situação hoje do INSS com relação a esse momento que a gente está atravessando, né, do coronavírus. E as pessoas, algumas pessoas têm tido muita dúvida com relação aos benefícios previdenciários, os cumprimentos de exigência, as perícias, né? Então o que acontece? Primeira coisa, o que a gente precisa aqui, vamos ressaltar alguns pontos mais importantes aqui, determinado pelo INSS durante esse período, né? Primeiro, a prova de vida, que é aquela prova lá que tem que ser feita no banco, que o idoso tem que ir lá e tudo, ela está suspensa durante 120 dias, então não vai ter essa necessidade de fazer essa prova de vida. O benefício não vai ser cancelado, não vai ser suspenso, tá? Uma outra informação também que rodou aí, que é falsa, que se os idosos estiverem na rua, terão um benefício cancelado, né? Uma outra coisa, as perícias estão suspensas, né? Então as pessoas que estão com a perícia próxima de vencer, ou já estão vencendo, né? O INSS, na portaria 412, ele deixou claro o seguinte, que essas pessoas que estão com a perícia para fazer ou já venceram, não terão benefício indeferido, tá? Então esse benefício ele vai postergar, ele vai continuar até que abra volte, né, ao atendimento presencial, que foi determinado o fechamento do INSS até dia 30 de abril desse mês. Então, se as pessoas não conseguirem fazer a perícia, não precisa se preocupar, porque o benefício será mantido e vai ser reagendado uma nova data após dia 30 desse mês, tá? Uma outra expectativa é que ainda está em estudo e está sendo implementado, né, pelo INSS, é a chamada perícia indireta, que as pessoas, os segurados, né, terão que anexar os laudos através do Meu INSS, que é aquele sistema lá do site do INSS, que você faz um cadastro, gera uma senha. Inclusive eu olhei ontem, o INSS já colocou algumas abas lá, né, sem precisar fazer senha, sem precisar de cadastro. Por exemplo, você já pode agendar a sua aposentadoria, requerer, né, a sua aposentadoria sem fazer até esse cadastro lá. Já está fora, sem precisar de fazer nenhum cadastro, já está fora do site lá numa aba separada, tá? Inclusive também está o ícone da perícia, né? E tem outros lá. Então ainda existe esse projeto que ainda está sendo implementado, tá? Ainda não foi consolidado, não está implementado ainda esse projeto que vai permitir, não sei como o INSS vai fazer isso, depois eu quero explicar para as pessoas, porque a ideia é que as pessoas anexem os laudos lá e que esses laudos, né, sejam avaliados por um perito médico lá do INSS de forma indireta, tá bom? Aí vai ver se vai conceder o benefício ou não. Agora é importante que as pessoas saibam o seguinte, os laudos, quem for anexar os laudos, tem que ser laudos originais, coloridos, dentro da capacidade lá que o programa exige, né, de 5 MB, 64 bits, e que também os laudos que forem anexados tem que ser laudos que tenham a ver com a incapacidade do trabalho. Então isso é importante, que o CID tem a ver com a incapacidade do trabalho. Não adianta a pessoa anexar um laudo que esteja com problema de hérnia de disco e que anexe um laudo lá referente a um problema no membro inferior, no pé, uma LER, então não tem relação com a incapacidade. Ou então anexe lá um exame de sangue, o que não tem nenhuma relação com a incapacidade. Na verdade, isso acaba até atrapalhando a análise do perito. Então tem que ter esse cuidado, né, na hora de anexar esse laudo lá, tá? Então é isso, esses pontos importantes que eu queria deixar. Uma outra coisa também importante é com relação à autenticação de documentos, né, autenticar os documentos, porque antes os documentos, o INSS ele solicitava que as pessoas levassem o documento lá original na agência para autenticar. Hoje isso está suspenso, então não precisa mais dessa autenticação de documentos, né? Então basta anexar lá os documentos, lá, a cópia,
né, prioritariamente os originais, lógico, né, e que vai ser considerado documento, principalmente os documentos às vezes que deram exigência lá, por exemplo, de uma pensão por morte, ou algum benefício de aposentadoria, né, que requeira a apresentação da certidão de óbito, o documento pessoal, o PPP, que é para aposentadoria especial, o perfil profissiográfico previdenciário, né, então esses documentos podem ser digitalizados e encaminhados lá através do meu INSS, tá? Tem um ícone lá que chama cumprimento de exigência. Então a pessoa vai ter que ir lá nesse ícone, anexar os documentos e dar como cumprida a exigência, tá? Então, novamente, é importante ressaltar que as pessoas não precisam, né, se desesperarem com relação à perícia e com relação ao benefício que está em andamento e que exige algum cumprimento de exigência. Inclusive, a portaria menciona o seguinte, que mesmo que a pessoa não consiga, né, anexar esses documentos durante o período da exigência, que ela tem um período de 30 dias, esse benefício não será indeferido. Esse período será suspenso para quando o INSS voltar aos atendimentos presenciais, que é a partir do dia 30/4, a pessoa possa ir na agência e apresentar os documentos. Tá bom? Então é isso. Obrigado.